Após submergir em direção ao Novo Mundo, os Mugiwaras acabam entrando na Ilha dos Homens-Peixe de forma conturbada. Rodeado por elementos importantes para o mundo da obra, mensagens universais e polêmicas sobre sua qualidade, esse é um arco que dá o que falar. E é exatamente o que faremos aqui hoje. Analisaremos o arco para descobrir no que o Oda acertou e no que ele errou. Afinal, qual o saldo da primeira grande aventura após o time skip? Eu sou o narrador e hoje faremos uma análise narrativa da Ilha dos Homens-Peixe, o primeiro grande arco após o time skip de One Piece. Antes de começarmos, tenho que comentar algumas pendências do vídeo anterior, da volta dos Mugiwaras a Sabaody. Eu acabei esquecendo do Brook na tier list dos visuais. É aquilo, né? Quem é vivo sempre aparece, mas ele tá morto. Na minha opinião, eu deixaria ele no mediano, junto da Nami e da Robin. Eu entendi o que o Oda fez, ele virou um rockstar, e a roupa combina, faz sentido. Mas pessoalmente não foi do meu gosto. Algumas pessoas também comentaram que foi estranho os Mugiwaras não terem conversado sobre o treino do Luffy, sua cicatriz, o olho do Zoro, o que cada um fez, etc. Tiveram até respostas a esses comentários, falando que isso foi feito em off-screen, ou seja, fora da tela. Mas será que é isso mesmo? Será que essa desculpa é válida? Infelizmente, essa passada de pano não é válida, e eu vou te explicar o porquê. Primeiro, coisas acontecerem em off-screen é algo que vejo sendo levantado como escudo para One Piece, mas galera, não existe isso. A coisa que mais importa para uma obra é o que está em suas páginas. Uma obra precisa se sustentar sozinha. Materiais complementares e tudo mais são bônus. Eu sei que isso não é exatamente o off-screen, mas eu quero deixar isso claro também. Dito isso, é possível usar essa técnica de acontecer fora da tela quando personagens fazem alusões a esses acontecimentos. Por exemplo, imagina o Luffy falando, "Hoje o treino foi bom." O autor não precisou mostrar o treino, mas sim fazer o leitor reconhecer que ele existiu. Essa é a forma de escrever coisas que acontecem fora da tela. Aqui, nada disso rola, então já não é mais válido como argumento técnico. Mas mesmo que fosse o caso deles mencionarem algo como "depois conversamos" ou "ei Zoro, que olho é esse, kkkk", eu iria dizer pra vocês que seria um elemento negativo, mesmo que usassem a técnica do off-screen. Por quê? Temos uma quantidade enorme de diálogos que existem apenas pra enrolar a história. Tipo todos os personagens falando que o fundo do mar é lindo, ou o Zoro e o Sanji brigando um com o outro, se xingando durante 3 quadros seguidos. Todo esse tempo gasto poderia ter sido direcionado para conversas sobre suas aventuras nesses 2 anos, mesmo que por alto. O Chopper falando, "Uou, Zoro, que cicatriz legal!" O Zoro respondendo, "Hehe, estou mais impressionado com o Usopp, agora ele parece um homem e não uma criança." E por aí vai. Por isso, realmente acho que foi um baita vacilo do Oda em relação à interação dos personagens. Era algo relativamente fácil de fazer, que daria tempo de tela para todos e criaria aqueles momentos gostosos de interação do grupo. Infelizmente, o que tivemos foi uma quantidade enorme de balões desnecessários, o que é algo que se repete durante todo esse arco. Dito isso, agora é hora de irmos para a Ilha dos Homens-Peixe. Esse vídeo é uma análise técnica da escrita de One Piece, do capítulo 603 até o 653. Começamos com os Mugiwara entrando na bolha da Ilha dos Homens-Peixe e sendo espalhados. Isso é um ponto relevante. Como estamos entrando basicamente em um novo mundo, o Oda sabe que precisamos de muitas explicações, e sabe que ele vai apresentar muitos personagens. Para manter o fluxo de informação e ritmo da história mais ou menos controlado, ele separa os personagens. Assim temos menos interações e menos elementos para serem administrados ao mesmo tempo. Dessa forma, podemos nos focar nos personagens secundários que nos introduzem àquela ilha, como ela funciona, qual sua história, problemas e tudo mais, através de várias perspectivas. E realmente, é muito bacana como o Oda é criativo. Temos várias coisas legais, como cultura local, transporte, residências, como funciona a reprodução de tritões e sereias, etc. Tudo vai sendo apresentado gradativamente, auxiliado por termos menos personagens na tela, o que ajuda bem na digestão. Todo diálogo expositivo aqui é natural e faz sentido. É bacana ver que, devido aos problemas
problemas que a ilha tem com o exterior, quem os protege são piratas e não o governo, algo que será o motivador da Otohime lá no flashback. A única coisa que eu apontaria aqui é o fato da explicação sobre a reprodução meio que rolar duas vezes. A primeira é deles no transporte e a segunda é com o irmão do Tom, o Den. A primeira foi ok, nada a reclamar, mas a com o Den foi muito boa. Foi uma interação de diálogo que, além de carregar a explicação para o leitor, trazia uma reflexão legal e um detalhe cultural bem diferente entre as duas raças. No caso de homens peixe não ligarem para a aparência de seus filhos, porque os genes guardam memórias bem antigas. Então um tubarão pode dar filho a um polvo, por exemplo, porque seu bisavô era dessa família de criatura aquática. E é por isso que eles não entendem porque humanos tentam classificar e dividir. É uma visão de mundo altamente influenciada pela biologia e também pelo ambiente deles. E foi um dos momentos que me fez pensar, nossa, realmente é uma visão interessante. Então, por mim, podia ter cortado aquela exposição inicial para elaborar mais nessa, acho que foi um ponto muito foda. Mas isso é só detalhe, toda a explicação inicial da ilha é bem bacana. Enfim, depois de se encontrarem com a Kemi, eles vão lá para uma prainha ou algo do tipo, onde o Sanji interage com várias sereias e acaba fazendo um chafariz de sangue, que chama a atenção dos príncipes do reino que estavam procurando pelos Mugiwaras. O negócio tá saindo de piada e virando um problema pra ele dentro do mundo de One Piece mesmo. Olha, quando coisas geram problemas pros protagonistas da história, normalmente é algo bom. E o sangue do Sanji gera vários problemas. Mas narrativa é uma teia de técnicas diferentes conectadas. E acho que consigo explicar o porquê muitas pessoas não gostarem dessa abordagem do personagem. Esse é um elemento que, em nenhum momento, é positivo para o leitor ou para a história. Se você não gostar da comédia, esses momentos do Sanji constantemente atrapalham os protagonistas a conseguirem seus objetivos, evitando de resolverem as coisas tranquilamente. Por isso, por mais que possa ser interessante para uma história, você começa a pegar raiva, já que torcemos para os protagonistas avançarem, e isso impede eles. Esse tipo de coisa é um balanço fino. Precisamos ter recompensas narrativas pro Sanji, por ele causar todos esses problemas, coisa que não acontece no arco. Ou seja, ele acaba sendo um peso pros Mugiwaras de várias formas diferentes, o que gera antipatia por parte do público. O que é realmente triste pro Sanji, porque ele não faz nada demais. Por exemplo, Frank conserta o navio, Chopper cuida do Sanji e depois do Luffy, Robin lê o Poneglyph e desvenda mistérios com o rei, Brook, Usopp e Nami têm poucas participações, mas não atrapalham, Zoro vence o Rod logo no início e depois não atrapalha narrativamente. Fora esses elementos, todos eles possuem suas respectivas lutas na história, onde demonstram seus novos poderes. Já o Sanji, ele só luta contra o Adatsumi, que entra na categoria luta padrão de cada Mugiwara, e fica latindo pro Jinbei. De resto, ele constantemente coloca empecilhos no caminho dos protagonistas, e está constantemente debilitado fisicamente, incapaz de agir pelo seu nariz. Entendo que isso tornou possível a cena dele precisando de uma transfusão de sangue, que abriu portas para várias explicações na história. Mas será que valeu a pena pro público? Isso é você que vai me dizer aí nos comentários. Valeu a pena a atuação do Sanji nesse arco para termos a cena da recusa da transfusão para ele? Para então fazer uma comparação com a transfusão de sangue do Luffy? Além de responder, também aproveita para se inscrever no canal e dar like no vídeo para não perder nenhuma análise técnica de One Piece. Toda semana tem vídeo aqui no canal sobre diversos animes e mangás também. Voltando para a cena da transfusão, ainda temos o discurso dos piratas tritões, dando uma exposição bem franca e direta, mas como nesse ponto estamos interessados, passa. Só que é engraçado que temos criminosos gritando lá parados, e todos os Mugiwaras e os príncipes do reino ficam quietinhos escutando um monólogo de 10 minutos deles. Poxa, podia ter pelo menos uma movimentaçãozinha no cenário, uma lutinha enquanto conversavam, sei lá. Continuando, o próximo ponto relevante é a aparição da sereia que prevê o futuro. E aqui achei que tivemos uma oportunidade perdida, assim como vários outros momentos nesse arco, na verdade. Mais pra frente, ela faz a previsão de que o Luffy destruirá a ilha, colocando os protagonistas em maus lençóis. Depois ela some da história. Parece que ela só serviu pra gerar essa confusão com uma fala e um quadro e então ficar de fora.
Mas pro final do arco, ela reaparece por mais 10 segundos de tela, e descobrimos que ela é irmã do Arlong. Poxa, dava pra fazer tanta coisa com a personagem. O design dela a destaca, ela tem conexão com elementos passados, tem uma habilidade polêmica, gera situações complicadas, mas simplesmente não tem espaço na história. Aí acaba parecendo só um elemento artificial, só mais um ruído nessa montanha de barulhos que é o arco. Já temos diversas histórias paralelas nesse ponto, e essa é mais uma que aparenta ter muita importância na trama presente, mas sua consequência é atrasar mais ainda o desenrolar das coisas, sem oferecer nada em troca. Bem, também temos a apresentação do Netuno, do Hold, da droga, dos humanos fugindo, etc. São apresentações competentes. Vemos o objetivo do vilão, como ele age, como será a utilização de seus poderes, como é mal, sua filosofia, entre aspas, e por aí vai. E enquanto eu lia isso, eu estava com um certo sentimento sobre qual poderia ser o elemento que causava o desgosto da comunidade por esse arco. Conforme fui lendo, fui solidificando minha visão, e acho que vale a pena compartilhar com vocês. Esse arco está tendo diversos focos estruturais. Temos basicamente um novo planeta aqui, cheio de complexidades, relações, política, com situações relevantes do passado modificando seu povo e o local, e até as interações que nossos protagonistas têm. Temos vários personagens importantes. Além dos protagonistas, temos o drama da Shira Hoshi, sua mãe, Fisher Tiger, Jinbei, o rei, Rod, o Decker, todos eles também no passado, no presente, como lidam com preconceito, etc e tal. E também temos muitos acontecimentos. Caribou sequestrando as sereias, causando um mal-entendido, roubando o tesouro, temos o Poneglyph, a política, a Big Mom, as tretas do passado, as relações do presente, o exército, a confusão no palácio, o Decker atrás da Shira Hoshi, o plano do Rod, as lutas, fora os acontecimentos do passado que afetam diretamente a vida de todos presentes nesse arco, como a situação política de Reverie e etc. Esses diversos focos estruturais fazem com que a história caia no Triângulo da Estranheza, que é um conceito bem legal escrito pelo Scott Rogers. Expliquei sobre isso no meu vídeo analisando ReZero, e vou usar um pequeno corte dele para ilustrar para vocês. Para ser bem administrada, uma história tem que se focar em um desses elementos: personagens, enredo, também chamado de atividades, e mundo. Tente focar em 2 ou mais e sua história se perde em uma complexidade desnecessária. Ele dá alguns exemplos que ilustram bem esses conceitos. O Mágico de Oz se foca nos personagens, um grupo de pessoas que estão atrás de algo para se complementarem. O mundo é um conto de fadas padrão e a aventura também é bem simples. O destaque aqui é na jornada pessoal de cada personagem. Star Wars nos apresenta personagens familiares, o jovem herói, a princesa em apuros, o malandro, etc. E sua aventura também é bem fácil de se entender. É uma história sobre derrotar vilões, conquistar a garota e tudo mais. Mas o mundo é o que diferencia essa história, com diversos conceitos, povos, mecânicas sociais e políticas diferentes. Já Monty Python e o Santo Graal têm personagens que literalmente são arquétipos. Os Cavaleiros da Távola Redonda, em um ambiente exaustivamente usado pela mídia, a Inglaterra medieval. Mas o enredo da história é completamente maluco, envolvendo diversas atividades inesperadas, aventuras estranhas e encontros bizarros. Claro que se focar não quer dizer ignorar o resto. Só significa onde o foco criativo da obra está alocado. Vai ser o ponto onde teremos o trabalho pesado para tornar o negócio algo interessante de se consumir. Individualmente, cada um desses elementos no arco da Ilha dos Tritões não é tão complexo, mas quando juntamos tudo isso ao mesmo tempo, temos muito conteúdo para ser apresentado em poucas páginas. Então, acabamos tendo uma administração ruim do foco do leitor, mantendo tudo fazendo barulho ao mesmo tempo, ao invés de criar um ritmo e ir trocando de foco gradativamente.
Essa seria a minha explicação para tantas pessoas terem achado o arco cansativo, por mais que tenham curtido o tema e achado os acontecimentos importantes para a história, e de fato tem vários mesmo. Lembrando que isso é uma regra geral, e gostar de algo envolve muito mais coisa. Às vezes, um elemento específico tratado ou a estética apresentada importa muito para você e acaba valendo a pena. Continuando com a trama, temos a apresentação do Vanderdecker, que é estranha, mas bem chamativa. Ele joga um enorme machado que voa até a Shirahoshi. O poder é bem legal, mas levanta tantas perguntas narrativas que eu prefiro nem fazê-las e só confiar na maluquice. O machado acaba entrando no quarto da princesa e o Luffy a protege, fazendo com que ela pare de chorar e preste atenção nele. Acabei não comentando dos acontecimentos que levaram o Luffy no quarto dela e da apresentação, né? É porque não tem nada relevante narrativamente para destacarmos. Mas vamos falar da princesa. É estranho que ela chama os outros de Sama, mesmo sendo a princesa. Ela se bota muito pra baixo. É uma característica que tinha um bom espaço para ser elaborada, pena que não foi. Conforme o Luffy vai interagindo com ela, vemos ele ficando bem bravo, algo bem incomum para a história. Ele não gostar de pessoas que choram por motivos bobos é um resquício de sua vida com o ex, um toque bem legal. Também vi muita gente chamando ela de irritante. Bem, no mangá não temos som, mas a choradeira no anime deve ter sido irritante mesmo, ainda mais sabendo que a Toei vai estender essas cenas ao máximo. No mangá, achei que não incomodou tanto assim, mas posso entender a frustração de algumas pessoas, visto que cada um tem seu limite. Assim como falamos do Sanji, quando um personagem é irritante, vamos dizer assim, é necessário que eles nos compensem com algo narrativamente. Às vezes o personagem ser chato é algum ponto positivo na trama, só que o que importa mais é a sensação que o leitor tem de que o personagem está no caminho para se redimir de sua chatura. E o Oda sabe muito bem disso. Tanto é que no final do arco, ela ganha um certo protagonismo, fugindo da arca para salvar o povo e então se comunicando com os reis do mar sem querer. Se isso valeu a pena, vai de cada um. No mangá, ela não fedeu nem cheirou pra mim. Era uma personagem com muitos elementos legais pra se trabalhar, mas que simplesmente foram ignorados na lista de prioridades do Oda. Alguns exemplos desses pontos legais são o aparente complexo de inferioridade dela, o drama dela ter ficado 10 anos presa no quarto, a visita ao túmulo da mãe, que é um ponto da trama da personagem, mas acaba sendo só uma ferramenta de roteiro para unir o Luffy aos demais. No caso, é uma ferramenta bem inteligente, e vamos comentar dela daqui a pouco, mas existia um motivo moral e temático na história para essa decisão dela, que acabou sendo deixado de lado. Vemos ela rezando rapidamente com 2 balões de diálogo e é isso. Também tem o drama dela saber sobre o assassino da mãe, como ela lida com o Road ao revelar isso e ser xingada, o fato de ser Poseidon e o rei dos reis do mar, os antepassados dela possuírem o poder e por aí vai. São elementos da trama atual, do mundo e da personagem aí. Viu o quanto de coisa tá relacionado com essa personagem, a sua relação com o mundo e os acontecimentos? Acabou que todos eles foram tratados bem superficialmente e não deu pra aproveitar muita coisa. Novamente, o valor de um personagem vai variar de pessoa para pessoa, através do gosto pessoal de cada um. Mas eu fico muito frustrado de ver elementos super interessantes em todas as esferas ficarem de fora da história porque o Oda acaba dando mais atenção para a 109ª briga idiota do Zoro e do Sanji. De qualquer forma, como o Luffy é um personagem de arco estático, ele muda o mundo através de sua verdade, aqui no caso, liberdade. E por isso, ele consegue ver através da personagem e mostrar o que ela realmente quer, sair do quarto, mesmo sabendo que é errado entre aspas. Assim, mesmo com medo, ela o segue. Enfim, o Rod, ou Rod, sei lá, vou chamar de Rod mesmo, invade o palácio e começa a botar o terror. O grande vilão do arco vai mostrar por que o Novo Mundo é um local perigoso e ele é assolado pelo Zoro. Com um golpe. Debaixo d'água. Mesma história inteira falando que tritões são imbatíveis debaixo d'água. Enquanto isso, o Sanji sei lá, com hemorroida e um coma tosco. O arco podia acabar aqui se o Zoro tivesse mirado na cabeça. Mas, infelizmente, o Zoro nos fez ter mais 30 capítulos de enrolação. Isso que dá ficar cegueta. Brincadeiras à parte, a cena acaba servindo para nos mostrar como a droga que eles usam é poderosa, fazendo o contraste dele quase morto para ele superando o Zoro. Mas pegando de surpresa, hein, porque aparentemente o Zoro não perde no X1.
Também temos um questionamento legal do Rei Netuno. É certo prender uma pessoa por algo que ela ainda não cometeu, mesmo que uma previsão que sempre acerta diga que ela o fará? Esse é um tema retratado em diversas histórias, e é um conceito que tem uma baita profundidade, mas, novamente, é uma pena que não foi melhor elaborado aqui. Enfim, acabamos tendo uma profecia autocumprida. Por acreditarem que os Mugiwaras farão besteira, o reino enche o saco deles e os obriga a fazer besteira. Tudo dá errado exatamente porque acham que dará errado, e usam isso de justificativa para perseguir os Mugiwaras, o que dá uma raivinha no leitor, e isso é positivo. Engajamento emocional sempre é bom, só temos que tomar cuidado para não deixar o leitor frustrado. Para isso, é necessário dar um contragolpe, por assim dizer. Os protagonistas fazerem algo que quebre a cara das pessoas. Toda história é uma administração de promessas que dizem: vou te dar uma migalha agora, mas fica comigo, porque no futuro eu vou fazer muito melhor. O momento que rola isso é depois de toda a confusão do arco, com os protagonistas no centro da ilha lutando contra a tripulação do Rod e todos assistindo. Bem, voltando para a história, visto que temos várias tramas e Mugiwaras espalhados, precisamos juntar tudo, pois senão teríamos que dedicar mais páginas ainda para organizar a história. Por isso, o roteiro faz com que todos se encontrem na floresta, juntando de forma inteligente diversos elementos importantes lá. Não tenho muito o que falar sobre esses capítulos de transição, só que a Robin faz uma descoberta legal e que todas as páginas são cheias de diálogos cansativos e enrolação. Novamente, são diversas linhas de ação separadas e diversos diálogos que não agregam em nada e nos desconcentram. Pô, tem tanta informação densa nesse arco, pra que botar mais texto que não ajuda o leitor em nada? É igual o que eu falei no início do vídeo sobre o diálogo dos Mugiwaras. Agora vamos entrar no que realmente é a melhor parte do arco, o flashback da Otohime e do Fisher Tiger. Durante a conversa com Jinbei, temos dois detalhezinhos que eu queria destacar. O primeiro é que temos um rápido flashback de sofrimento da Nami, algo bem legal e que não foi mostrado lá no arco de Arlong Park. Seriam ótimas cenas para nos trazer mais empatia por ela e sentir a destruição do quarto de forma mais forte. E o segundo ponto é a conexão de Sabaody Park com Arlong Park, da Nami dizendo que percebeu essa semelhança quando chegou em Sabaody. Mas infelizmente não existe essa cena. Em nenhum momento em Sabaody a Nami olha e percebe essa semelhança. É uma pena, porque teríamos um impacto absurdo e justificaria toda a glorificação do Oda como o rei do Foreshadow. De qualquer forma, mesmo assim, ainda é um ponto positivo. Agora, entrando no ponto principal, temos a apresentação da Rainha Otohime de forma bem exagerada, e uma situação impactante, que mostra tudo o que ela é de uma vez só. Ela se intromete no assunto dos outros para os proteger, desvia dos tiros usando o Haki, sente a dor do criminoso que foi levado àquela situação também com o Haki, mas ao mesmo tempo dá uma baita bronca nele, pois ele tá errado. E também chora, por se sentir triste de alguém ter recorrido àqueles métodos. É uma apresentação competente, mas o que realmente se destaca nesse flashback é o tema do arco, preconceito e racismo. Já vi pessoas falando basicamente duas coisas sobre isso. Uns dizem que os personagens ficaram muito extremos e caricatos, dando a sensação de estar meio forçado e transformando os personagens mais em ferramentas de roteiro do que de fato personagens. Ou seja, que ninguém ali funcionaria fora dessa situação específica na história, por só terem aquilo a oferecer narrativamente. Já outros falam que o tema é muito bem trabalhado e deixa claro inspirações, temas, dramas e como as coisas são complexas, e não mudam de uma hora para outra. Também citando o perigo de se tornar e fazer exatamente aquilo que você combate. Eu meio que concordo com as duas visões, então vamos elaborar isso melhor. Racismo e preconceito são dramas humanos eternos, vividos por todas as sociedades e povos em algum local ou tempo específico da história. Esses temas podem ser encontrados nas mais variadas histórias de todas as culturas, mostrando as consequências desse tipo de pensamento, como guerras e maldades, até aquelas histórias que reforçam esses pensamentos negativos, retratando um povo ou grupo de pessoas como inferiores ou superiores. Esse é um assunto complexo e vasto, o qual o Japão ainda tem problemas hoje em dia.
Durante sua história, o Japão teve diversos problemas com o exterior, sejam outros asiáticos ou ocidentais. Por 2 séculos, eles ficaram completamente reclusos, sem querer contato com estrangeiros, e logo foram forçados militarmente a se abrirem e tiveram uma enorme enxurrada de cultura externa sendo inserida em sua sociedade. Mas até na sua própria história interna, os diversos grupos que já passaram pelo poder no Japão aplicaram políticas terríveis, que ainda são lembradas por pessoas de Okinawa e Hokkaido. Além disso, durante sua história, tivemos a própria divisão da sociedade padrão japonesa em diversas classes sociais, mesmo que todos pertencessem à mesma raça, entre aspas. Fora tudo o que falamos, até hoje ainda rola um forte preconceito e racismo contra chineses e coreanos, por exemplo. São séculos e séculos de guerra, políticas e problemas, que criaram feridas profundas em todos esses povos e geraram muitos sentimentos negativos até hoje. Junte tudo isso a influências ocidentais, ao acesso à história do nosso lado aqui do mundo, e o Oda possui um grande caldeirão de inspirações para criar dilemas interessantes. Uma curiosidade que achei bacana é como a história da Otohime é quase uma recontagem idealizada e lúdica, bem superficial, da proposta da equidade racial feita pelo Japão, como uma emenda ao Tratado de Versalhes, lá em 1919, na Liga das Nações. O Japão era a única nação não ocidental a fazer parte da Liga das Nações, e fez um esforço de 50 anos para se tornar uma nação moderna aos olhos internacionais, e ser aceito. Internamente, o ministro Hara Takashi queria adotar medidas políticas pró-ocidentais e fazer o Japão participar da política mundial como uma nação importante. Porém, as pessoas estavam desconfiadas da Liga, e apesar da sociedade inicialmente estar dividida entre os que apoiavam a entrada nela e os que não, o número de pessoas que não apoiava foi crescendo rapidamente. Por isso, para melhorar a percepção do povo japonês, a proposta de equidade racial nasceu, para que japoneses e ocidentais se tornassem iguais, aos olhos da grande política, né? Tudo isso já era um compilado de várias razões diferentes, como de angústias passadas derivadas de tratados desiguais que o Japão tinha assinado. E durante uma conferência da Liga das Nações, o diplomata japonês Makino Nobukai falou que, após homens de diversas raças lutarem juntos na guerra, um laço comum de simpatia e gratidão foi formado de uma forma nunca antes vista. Pô, um país que teve diversos tratados desiguais, se isolou por 200 anos, foi repentinamente obrigado a abrir suas portas para uma outra nação sob a ameaça de armas. Então, após lutarem juntos, quis entrar na Liga das Nações, que basicamente comandavam o mundo, dizendo que todos que lutaram juntos formaram um laço nunca antes visto. Mas seu povo estava dividido entre isso dar certo ou não, e até pediram para que fossem tratados de forma igual aos ocidentais. Tem vários paralelos com a história dos homens peixe, não é? Se ferraram durante séculos, viveram isolados, na era dos piratas foram invadidos, então a Otohime tenta juntar assinaturas, ganha algumas, mas o povo depois rejeita a ideia, ela tem que ir na reunião do governo mundial para mostrar que são iguais. Talvez não tenha sido algo intencional do Oda, afinal, como falei antes, esses dramas humanos são universais e eternos, então esse tipo de coisa acaba se repetindo na ficção e na realidade. Ah, e infelizmente, a realidade é cruel. Basicamente, o tratado não deu certo. O Japão queria que os japoneses fossem tratados como os outros, mas os demais asiáticos, eles que se virassem. E também não pensou no fato de muitos países ocidentais terem políticas racistas, o que gerou uma baita discussão na Liga das Nações. Isso aqui é só uma recontagem resumida e recortada, para mostrar uma possível inspiração do Oda com base na história de seu próprio país. No fim, com certeza, tivemos várias inspirações de situações, rebeliões, personalidades, métodos, etc. O que é bem bacana, dá uma profundidade extra para a história e nos permite rastrear referências. Isso acaba ressoando com muita gente, pois é um sofrimento que pode ser compartilhado por todos nós. É a base das técnicas de empatia, fazer o leitor entender e sentir o que o personagem sente e vive. Para isso, temos a metalinguagem dos tritões e humanos, o que torna mais fácil para entendermos as coisas, visto que elas não fazem parte do nosso contexto social e político, assim quebrando a barreira de opiniões pré-concebidas sobre algo e nos deixando refletir sobre aquilo. Essa é uma das várias magias das histórias.
Já o lado que critica a abordagem do Oda também tem seu mérito, pois principalmente o Rod e o seu grupo são extremamente unidimensionais e até caricatos, sendo ridicularizados ao ficarem velhos, sem demonstrar nenhum tipo de reflexão ou frustração por não terem conseguido realizar seus planos. Eles simplesmente ficam gagás. Pra alguns pode servir, ou pode parecer uma crítica social foda, mas pra mim foi só o Oda terminando de descartar personagens que não serviriam pra mais nada na história. Suas lutas são vazias, eles não possuem argumentos morais, não há uma elaboração melhor da mente do Rod. Tudo bem que ele pegou o ódio da geração passada, pois os olhos da criança viram a glamorização disso e tal, mas não temos um reforço dessa informação, mostrando a lógica deturpada dele para acreditar no que acredita para justificar suas ações. Parece que é um personagem que só tem um objetivo consciente, e não tem o desenvolvimento de uma mentira ou verdade narrativa, sendo que nesse caso era necessário, visto a complexidade do tema tratado e tudo mais. Seus companheiros são piores ainda nesse sentido, são apenas bonecos para fazer a história rodar, com alguma piada ou característica idiota que sustenta todo o personagem. Voltando pro flashback, conforme ele rola, também vemos alguns argumentos morais bacanas, como o Fischer Tiger falar que sua missão é de liberdade e libertação, e que foi para contestar as regras absurdas e erradas do mundo que ele fez e faz o que faz, não por vingança. Por isso, existem princípios que ele segue, para evitar que o futuro se torne uma repetição do passado. E para essa ideia legal não ficar só no papo, temos a apresentação visual de tudo isso com a Koala, a criança que entra na vida deles. O que ajuda os demais membros a perceberem como a opressão dos Tenryubitos não atinge só os Homens-Peixe, e sim os humanos também. Os Tenryubitos que são os verdadeiros inimigos, e fazem com que as demais pessoas permaneçam brigando e se matando por concepções nascidas de ilusões feitas por eles. Junto da Koala, temos o desenvolvimento moral da situação e dos personagens, com eles curtindo a garotinha, se divertindo, ela vendo que no fim eles não são os monstros como contaram pra ela, etc. Tudo isso cria empatia por ambos. Mas, infelizmente, o governo mundial não tem escrúpulos para cumprir as ordens dos Tenryubitos. Após entregar a menina para os seus pais na ilha, Fischer Tiger cai em uma emboscada, e vemos a família da Koala mentindo para ela. O governo mundial rastreou os movimentos dos Piratas do Sol e fizeram um trato com os moradores da ilha. Iriam deixar a Koala livre, mesmo ela sendo escrava dos Tenryubitos, se eles ajudassem a emboscar o Fischer Tiger. Sobre a luta em si, achei esquisito. O pirata conseguiu fugir da terra de Marijoa, é assim que pronuncia? Que devia ter uma segurança sinistra, além de derrotar alguns oficiais de alta patente na Grand Line, como vimos nos capítulos. E ele perde pra um bando de cara que dá tiro nele? Mesmo que tenha algo a mais no passado ou no presente, as situações não foram elaboradas. De qualquer forma, o peso dramático é bom, ainda mais pelo que está por vir. Fischer revela que não esteve em uma aventura esse tempo todo, e sim que foi escravizado pelos Tenryubitos, e ao fugir não podia deixar os demais escravos para trás. Porém, mesmo tendo visto como os Tenryubitos são cruéis com humanos e homens-peixe, mesmo vendo humanos sendo escravos, seu trauma e ferida eram muito profundos. Seu cérebro sabia que existiam humanos bons, que o sistema que os corrompia, mas o coração dele não conseguia aceitar isso. Como ele tinha falado algumas vezes, há demônios dentro de mim. E esses demônios impediram que ele aceitasse a transfusão de sangue humano, com ele admitindo que nunca amaria um ser humano, e que os odeia, mesmo sabendo que isso não faz sentido. É um momento forte. Ele lutava por todos os escravos, ele lutava para que todos fossem iguais, mas dentro de si, ele lutava contra o próprio preconceito e racismo que sentia pelos outros, o mesmo que ele já tinha sentido na pele. No fim, o mundo foi cruel demais com Fischer Tiger, e sua verdade narrativa não aguentou o peso dos acontecimentos. Ao recusar a transfusão, ele deixa a sua mentira narrativa o sobrepujar completamente, e finaliza um arco negativo, provavelmente do tipo corrupção. Ou seja, o personagem vê a verdade, tritões e humanos são iguais, tanto em sangue quanto em moral, existem os bons e os ruins. No fim, todos merecem respeito e liberdade, porém ele rejeita essa verdade e abraça a mentira. No fim, para Fischer Tiger, tritões e humanos eram diferentes. Para ele,
por mais que tentasse amar um humano, eles sempre seriam monstros. Essa morte traumática acaba separando os Piratas do Sol. Alguns tentam se manter alinhados com a verdade narrativa que o Capitão sempre apoiou, enquanto outros aceitam a mentira narrativa e partem para aterrorizar os mares. O que o Oda faz muito nesse arco é navegar entre os extremos. Governo mundial sendo desprezível, Fisher Tiger sendo heróico. Fisher Tiger querendo a separação, a Otohime querendo a união. Tenryubito sendo nojento, mesmo quase morrendo, Otohime o salvando e sendo ultra idealista. Todo o contexto dos humanos serem vítimas dos Tenryubitos, e então os humanos traindo Fisher Tiger a mando dos Tenryubitos / governo mundial. A mente do Fisher Tiger querer algo, mas seu coração ter demônios que constantemente o atormentam. Esse ponto em específico é muito legal. Personagens com contradições intencionais muitas vezes ficam bem mais interessantes e parecidos com pessoas da vida real, além de deixar bem claro os dramas e o conflito da verdade e mentira interna do personagem. Agora, já fora do personagem em si, brincar com extremos temáticos permite ao autor passar a mensagem de forma bem clara ao leitor. Às vezes até demais, não permitindo tantas nuances, mas pelo menos dando lados aos personagens. Acho que o maior problema é que por mais que esses momentos / personagens funcionem, eles acabam sendo só úteis para esse arco e são descartados após serem finalizados. Não que os assuntos não voltem à tona, mas sim que tudo é tão específico desse ponto da história que não há mais espaço para utilizar os personagens depois disso. Enfim, outro ponto legal é que pelo fato de sabermos que a Otohime morre, isso nos leva a ficar ansiosos para descobrir exatamente quando isso acontece. Eu pelo menos fiquei quando ela viaja com Tenryubito, achei que tinha altas chances de acontecer algo. Isso é basicamente uma bomba de Hitchcock, ou seja, você tira a surpresa, no caso você já sabe que ela morrerá, mas ganha apreensão. Você fica ansioso porque tem algo se aproximando e você não sabe quando acontecerá. Acabamos sofrendo em antecipação pelos personagens na cena. Temos até um sobe e desce emocional com a Otohime, para sentirmos mais empatia. Ela é determinada e idealista, que quer o bem, trabalha muito, mas no fim, todos retiram suas assinaturas e a caixa fica vazia. Isso ajuda a, de fato, sentir a perda das coisas, meio que você passa aquilo junto com ela. Só que, ao mesmo tempo, o Oda brinca com a sua paciência, te deixando com raiva quando ela defende os Tenryubitos, querendo que eles sejam tratados da forma correta, mesmo quando o leitor quer que eles morram. Sua vontade de curto prazo é essa, mas existe um argumento moral bacana. Eles precisam mudar o futuro, e para isso necessitam demonstrar que estão dispostos a dar o primeiro passo para a mudança. E também que existem crianças olhando, e que não podemos contaminá-las com o ódio dos adultos, pois elas vão nos copiar e herdar os comportamentos negativos. É exatamente isso que acontece. Rod e seu grupo veem o ódio e a glamorização da violência que Arlong e outros membros dos Piratas do Sol mostravam, e acabaram virando fanáticos que não lutavam por liberdade e para serem deixados em paz, e sim para dominar os outros e os tratarem como escravos, assim como o próprio povo deles sofria. Eventualmente, o fatídico dia chega e a Otohime morre. Acabamos descobrindo porque os príncipes são meio idiotas, e eu entendi o que o Oda fez, mas não curti. Depois de todo esse flashback intenso, o Sanji fala uns negócios idiotas. Mano, na moral, vai se ferrar, Oda, pra que fazer isso com ele? Enfim, Jinbei e Luffy têm uma discussão interessante. Rod vai matar uns Mugiwaras, mas se o Luffy só bater de frente, vai piorar a situação da ilha, e Jinbei não pode permitir isso. Acaba sendo um momento que destaca a personalidade impulsiva do Luffy de forma negativa, o que é algo interessante, mas nada que um bom plano não resolva. Continuando, vemos os outros Mugiwaras presos no palácio e, novamente, o vilão deixa a água encher para matar eles afogados, igual o Crocodile. Realmente, o haki do emborrecimento é real. Enquanto isso, o grupo dos vilões ganha um certo destaque, visto que só o Rod tinha sido apresentado direito. Vemos seus poderes, como lutarão, etc. E imagino que tentaram gerar um pouco de tensão, mas pessoalmente acho que falhou. Não senti nenhuma tensão vindo dos vilões desse arco. Então temos a cena do Rod, sei lá, dizendo que matou a rainha, a Shirahoshi dizendo que sabia e o Decker jogando a arca nela, o que é bem bacana.
A princesa já saber da verdade é um ponto interessante, pois levanta todo um drama dela ter um dilema moral e emocional, de ter sofrido sozinha por tanto tempo, de tentar não sentir o ódio do Rod. Uma pena que isso aparece em um quadro e então é jogado fora. Temos uma cena interessante do Luffy, dizendo que ele não quer ser herói, apesar de gostar deles. Em sua visão, heróis dividem a carne, mas Luffy quer comer tudo sozinho. É uma metáfora engraçada, mas faz sentido. Demonstra parte do egoísmo do personagem, que já apareceu em momentos diferentes da obra. Por mais que essa característica possa ser negativa às vezes, por ter um arco estático positivo, ele naturalmente leva as pessoas a momentos melhores graças a isso, sendo uma força que obriga os outros a irem atrás de suas próprias vontades e alcançarem mais felicidade em suas vidas. Em outro vídeo, comentei sobre o Barba Negra e o Luffy apresentarem diversas características parecidas, mas levadas para extremos opostos. Essa é mais uma delas. O Barba Negra também quer comer a carne inteira, sozinho, mas o contexto das ações e visões de cada personagem são bem diferentes. Voltando para a luta, Luffy usa o Haki do Rei e derrota 50.000 soldados. Isso poupa a enrolação, dá um momento bacana pro personagem e avança a história. É bom por todos esses motivos. Aí temos uma preparação dele sendo fodão, andando reto e o Zoro e o Sanji defendendo a passagem do capitão e tudo mais. São cenas bem bacanas. Ele ganha sem muitas dificuldades do Rod, mas a Arca aparece para atrapalhar tudo, e Shirahoshi foge da ilha. Isso faz com que Luffy tenha que lutar na água, onde seu inimigo tem vantagem, e é uma boa forma de dar mais força ao inimigo de forma natural. E se alguém vier falar que o Sanji levar o Luffy lá pra cima conta como o grande momento dele do arco, eu vou dar um tapa. Além do que a cena muda o ambiente de batalha e bota outros marcadores de tempo e objetivo, como o Road perseguir a Shirahoshi e a Arca cair depois. Bem, pelo menos na teoria, tudo isso é bom, mas na prática... Aqui, infelizmente, sinto que é a primeira vez que eu li o Oda tentando fazer algo foda e falhando. Vamos lá, vou explicar tudo. A luta do grupo do Rod e dos Mugiwaras não tem peso nenhum. Tudo bem que ela serve para apresentar os poderes novos, mas realmente não tem um pingo de tensão. Até aí, tem algumas obras que conseguem lidar bem com isso. Por exemplo, em One Piece, na luta do Luffy contra o Bellamy, temos a construção inteira de que o Bellamy está superestimando o Luffy, e seu assistente ou algo do tipo sai correndo com a nova recompensa para avisar o capitão. Luffy ganha com um soco. Essa pra mim é a melhor luta de One Piece por vários motivos, mas o principal é o fato de ser uma luta pessoal pro Luffy. Vencer o Bellamy ali é ganhar uma discussão moral entre eles. Quem está certo? Aquele que segue seus sonhos ou aquele que não sonha e ridiculariza o sonho dos outros? Não tinha nenhuma tensão à luta, mas ela compensou com outra coisa. Na maioria das vezes, grandes lutas em shonen representam isso, um conflito de ideais. E não só em shonen, toda grande luta em uma obra de ação vai ter mais ou menos esse esquema. E em One Piece, isso é outro elemento que às vezes é complicado. Poucas vezes acontece diretamente com o Luffy. Onde que rola isso? Mais ou menos ali com o Arlong, pelo menos um pouquinho, e então com o Bellamy. Também tem um socão do Tenryubito. Os outros oponentes em geral não representam algo que atinge o Luffy em seus ideais pessoais ou emocionais, e sim atingem seus aliados. E aqui que tá o pulo do gato. Arlong com a Nami, Crocodile com a Vivi, Lucci com Robin, Enel com... o Enel tá lá. Enfim, por mais que não tenha algo diretamente com ele, como o Luffy é o catalisador da história e da emoção de seus companheiros, ele toma pra si a missão dos seus nakamas. Aqui na Ilha dos Tritões, a luta contra o Rod é vazia, e não cria a sensação de perigo real pro arco, igual a luta de todos os Mugiwaras contra o bando dos piratas. Não há nenhum conflito emocional, moral, psicológico, nem físico. A situação é tratada como descartável, e não há nenhum momento onde algum personagem reconhece um drama ou dificuldade. Isso já torna todo esse momento fraco. O fato de termos tantas lutas paralelas deixa tudo muito mais difícil de ser administrado, dando aquela sensação enorme de lentidão. Afinal, não são só lutas, mas uma quantidade enorme de diálogos despreocupados, explicações, piadas, interações repetitivas, etc. Mas infelizmente não é só isso. Na luta Luffy vs Rod na água é onde o Oda realmente falhou, na minha opinião.
Temos uma luta em 3 dimensões ali, afinal, eles estão lutando na água. E o background não ajuda muito, o azul escuro do mar. O autor não usou rastros d'água para nos localizar no tempo e espaço, o que deixa toda a luta confusa de se ler. Não temos um ponto de referência claro, nem uma linha de combate, um artifício visual usado para manter o leitor acompanhando a luta, principalmente quando tem muita movimentação e tal. Isso mostra, por exemplo, a genialidade do Akira Toriyama em desenhar lutas que ocorrem em 3 dimensões no céu ou algo do tipo. O rastro de Ki existe exatamente para dar a sensação de continuidade e movimento para as páginas, mantendo o leitor a par do que está acontecendo. Fora isso, durante a luta temos muitos diálogos, e quadros que parecem não se conectar um com o outro, tipo esses, Luffy não tá na mão, Luffy tá na mão, Luffy não tá na mão de novo, mó confuso. Fora que, do nada, o Oda mete um flashback no meio da luta, sem nenhum gatilho específico, e alguém começa a falar com o Luffy por um comunicador, mas tu não sabe quem é e o diálogo fica solto e esquisito. O plano da bolha também vem do nada. Além de tudo, no fim, Rod diz que os humanos não fizeram nada contra ele, e o príncipe o chama de um inimigo vazio, o que realmente é verdade, infelizmente. Não só vazio dentro do mundo, mas vazio narrativamente também, pois no fim, ele e seu grupo, assim como vários personagens desse arco, acabam sendo só ferramentas de roteiro, assim como mencionei antes. Pra atrapalhar mais ainda, Luffy não está conectado de verdade nessa situação. Ele está salvando a ilha porque ele é o protagonista da história. É ok ele ter vontade de ajudar, mas ele não tem nenhuma relação com os personagens ou local. No máximo, são questões dele saber que os caras farão mais mal pro mundo se os deixarem soltos. Por não haver essa ligação intrínseca com o personagem, ou os sentimentos passados através do drama de algum companheiro que foi ganhando cada vez mais nossa empatia, a luta no fim não significa muita coisa, não é nem pessoal nem intensa, visto que os sentimentos dos Homens-Peixe não chegaram até nós. Para alguns, na verdade, vai até funcionar, cada um tem um parâmetro emocional diferente, mas aqui nesse arco, a média de momentos e técnicas usadas para fazer com que as emoções dos companheiros ou pessoas em volta do Luffy passassem por ele para então chegar ao leitor foi muito menor. Isso também vale para todas as lutas do arco. Pelo menos, o final é interessante, com os Reis do Mar aparecendo. Mas talvez seja porque eu já tô bolado, mas senti que não teve uma construção tão legal quanto poderia. Me digam aí nos comentários o que vocês acharam da cena. Eu sinto que os capítulos gastaram muito tempo com tanta coisa inútil que as partes que realmente interessavam, como o desenvolvimento do preconceito, o Poneglypho, os Reis do Mar, etc., não tiveram o foco que mereciam. Inclusive, eles aparecerem ali remove a agência do Luffy na cena, que não tinha quebrado nem metade da parte de cima da arca ainda. Para evitar tirar o mérito do Luffy, o Oda bota um Rei do Mar falando que ele iria conseguir quebrar tudo, mas sinceramente, não conseguiria. A frase só existe para não gerar a falha pro protagonista. Eles também dizem que o Luffy escutou a voz deles, mas não temos nenhum sinal disso no mangá, já que ele está desacordado. Ao final da luta, temos uma cena bacana do Jinbei doando sangue pro Luffy, na frente de todos, o que puxa a cena inicial do Sanji e o flashback do Fisher Tiger. É um momento emblemático na história de One Piece, e também tem um proveito legal no mangá. Os pontos chaves para essa cena rolar foram bem apresentados, e é um momento que representa uma certa redenção do Jinbei, na perspectiva dele mesmo. Um novo capítulo em relação a seu passado como Pirata do Sol, e como responsável por ter deixado Arlong aterrorizar os mares. É ele reconhecendo e incorporando o sonho de seu capitão e de sua rainha. Talvez com uma trilha sonora ficasse melhor ainda. Mas nesse ponto, era algo positivo soterrado por diversos elementos que atrapalharam o arco. Depois de tudo isso, temos uma baita recompensa narrativa, com diversas informações sendo apresentadas e novos mistérios aparecendo. Robin encontrou um Poneglypho, e nele dizia que Joy Boy quebrou uma promessa, e que ele viveu no século perdido ou algo do tipo. Vemos que a cada tantos anos, o Rei dos Reis do Mares nasce em forma humanoide, e a arca era para eles puxarem aparentemente. Vemos o passado do Roger ali, capaz de escutar os Reis do Mar. Temos a conexão com o que foi mencionado em Skypiea, enfim.
E para conectar esse arco com os demais, temos a apresentação da Big Mom, que é feita de forma sensacional, até tendo meio terror ali, alto contraste, onomatopeias dela comendo as pessoas, a aparência revelada só no finalzinho de forma impactante. Vemos também o Smoker e a Tashigi no G5. Rola uma explicação da droga que os piratas usavam, mas não é nada demais. Seria uma ótima oportunidade para elaborar as Rumble Balls ou fazer algumas conexões. No fim, acaba sendo só mais algo pontual que é deixado de lado. Esse arco pra mim foi decepcionante. Estava bem animado pro novo mundo, mas ler essa história foi uma experiência entediante. E escrever esse roteiro demorou muito, mais do que deveria, sempre ficava desanimado escrevendo ele. Fico muito frustrado porque eu vejo ótimas ideias, mensagens e temas, mas que foram completamente soterrados debaixo das coisas mais chatas possíveis. O arco, sem dúvidas, é importante para a obra, mas isso não a deixa livre de críticas. E exatamente por ser tão importante que deveria ser bem elaborado, para marcar como algo sensacional, e não como uma sequência de boas intenções mal executadas. Realmente desanimei depois desse baque, e olha o tamanho desse vídeo. Não gosto de ter uma abordagem tão negativa, gosto de celebrar o que é bom e aprender com o que é ruim, mas aqui eu só desejava que a obra trouxesse a diversão e fluidez que senti quando comecei a ler One Piece. Espero que os próximos arcos melhorem. E aí, o que você achou desse arco? Pra você os temas superaram o ritmo ou também ficou incomodado em como Oda orquestrou a história? Diz pra mim aí nos comentários. E hoje vou te pedir de verdade pra dar like no vídeo, se inscrever no canal e me apoiar financeiramente. As análises estão ficando cada vez maiores e mais elaboradas, o que me deixa muito cansado e toma muito do meu tempo. Então, se você puder me ajudar, a partir de R$5 você já tem vários benefícios, como lives exclusivas, cargo especial e área VIP no Discord. Você pode me apoiar pelo PicPay, Apoia-se ou o clube de membros do YouTube. Vou deixar todos os links na descrição e comentário fixado. Ufa, esse vídeo foi grande, né? Era pra ser 1 hora sem parar de análise, mas eu fiz umas revisões no texto e editei bem o áudio pra deixar tudo mais dinâmico, e mesmo assim me pergunto se realmente ficou do jeito que eu queria. Esses são alguns exemplos de coisas que eu cortei. Uns comentários sobre o Gear Third do Luffy agora tá bem esquisito, com uma bolona na mão ao invés de um braço bem grande, o que era algo mais estético e achei que não ia valer a pena tá no vídeo, porque não era o foco. Algumas repetições constantes sobre o uso de páginas e balões para a administração da história que o Oda tá fazendo, identificando com mais detalhe os locais onde ele tá com dificuldade, onde ele acaba usando muito diálogo à toa, e lugar que ele acaba usando páginas e páginas para não falar nada e só encher linguiça. Por exemplo, quando o Rod mostra o poder dele jogando uma gota d'água que perfura várias paredes, a gente tem o quê? Umas 2 páginas disso, mais ou menos. Só da gotinha perfurando quase que a cidade toda. O propósito dessa cena é bem claro, mostrar como ele tá forte. E depois o Jinbei vai bloquear esse golpe, o que vai fazer uma escala aí de poder, mostrando como o nosso tritão é fodão. Aí eu falava se valia a pena ou não fazer isso, o fato de ter sido usado mais pra estender o capítulo e poder acabar antes e dar mais tempo pra ele de fazer as outras coisas. Mas são discussões que eu já trouxe nesse vídeo e em vários outros. Então achei que era melhor comentar isso de forma geral e não ficar entrando toda hora em minúcias desse tipo. Eu pessoalmente gosto, pra mim é muito legal ir a fundo e descobrir esses detalhes, fazendo suposições do que causaram esses momentos e pra que eles iriam servir. Mas senti que não deixava o vídeo dinâmico do jeito que eu queria. Parecia que eu tava repetindo o assunto. Só que agora vendo que, depois de tirar tudo isso, o vídeo acabou ficando com menos de 1 hora, sendo que ele tinha mais de 1 hora originalmente, me deixou meio frustrado. Eu espero que vocês me perdoem por ficar fazendo essa conversa aqui com vocês pro vídeo dar 1 hora. Mas tem coisa relevante que eu vou falar daqui a pouco, então pode ficar comigo, continua assistindo aí, que tem informações bacanas pra vocês sobre outros vídeos de One Piece aqui no canal e muito mais coisa legal, beleza? Então, pra dar aquela marca de 1 hora, vou encher esse finalzinho com um papo mais informal, beleza? Como vocês podem ver, as análises de One Piece diminuíram de ritmo. O meio do ano pro final tá meio corrido pra mim, com várias outras coisas acontecendo na minha vida. Mas fiquem tranquilos, ainda teremos as análises de cada arco. E antes de Punk Hazard, vou fazer mais uma live preenchendo a minha tier list de cada arco e batendo um papo com vocês, beleza? A tier list passada dos arcos de One Piece fez um bom sucesso, então eu acho que essa nova vai ser bem legal também. A gente vai continuar de onde eu parei da última vez. Em 2023, eu pretendo finalizar as análises de One Piece.
No início do ano vou ter finalizado vários trabalhos secundários e poderei me dedicar mais ao YouTube. Tô até pensando em fazer análise de alguns filmes, o que acham? Deixem suas recomendações aí. Todos valem a pena ou só alguns em específico? De qualquer forma, o conteúdo não vai parar, e também não esqueci dos vídeos dos arquétipos de personagem em One Piece. Tudo vai rolar em seu devido tempo. Mas na Twitch eu faço live quase toda sexta-feira, e lá eu adianto muita coisa que vai rolar aqui no canal, porque eu converso com o chat sobre tudo que eles pedem. Então me segue lá, twitch.tv/narrativando. E se possível, apoie meu trabalho aqui no YouTube. Eu demoro pra trazer tudo que vocês querem, mas eu gosto de realmente fazer algo diferente e especial. Espero que esteja valendo a pena. É sério, fazer essas análises de One Piece é bem importante pra mim. Primeiro que é um dos carros-chefes do canal, se não o carro-chefe do canal atualmente. E me permitiu ter contato com várias pessoas muito legais, até participei de live com os dubladores do anime. Eu nunca imaginei que ia chegar nesse ponto, então eu fico muito feliz de ter conquistado tudo isso com a ajuda de vocês. Por isso eu acabo botando uma pressão extra na hora de fazer esses vídeos. Além de tudo, o editor aqui do canal, o Leo, também tá mandando muito bem e sempre se esforçando para trazer vídeos cada vez mais bem editados. Quero que o canal cresça muito para eu poder dar as devidas condições que ele merece, o garoto é fera. Eu também tenho algumas ideias para outros vídeos com o tema de One Piece. Gostaria de fazer análise, por exemplo, do Big Tree em relação ao quão bom eles são para serem adaptados em jogos de RPG, analisar como funciona o sistema de poderes do Big Tree, quais são as vantagens e desvantagens de cada um, Naruto, Bleach, One Piece, poder comentar algumas fofocas que rolam na comunidade em relação a certas decisões do Oda, por exemplo, por que o Haki foi colocado na obra. Tudo isso de uma perspectiva mais da escrita e não da história em si. Eu acho que tem várias pistas legais que a gente pode usar para dar uma noção nas teorias que a gente já tem por aí, dando uma validação maior para algumas e jogando outras na lixeira. As pessoas também me perguntam o que vai acontecer quando eu chegar no capítulo atual, se eu vou fazer análise semanal e tudo mais. Olha, eu não pretendo fazer isso, porque eu não acho que tem conteúdo suficiente em um capítulo para fazer uma análise narrativa. As estruturas que aparecem em apenas um capítulo normalmente são bem repetitivas, todos os capítulos têm Kishotenketsu, algum desenvolvimento de arco de personagem, trama, ciclo de tentativa e falha, e por aí vai. Então eu prefiro deixar acumular alguns capítulos para então fazer uma análise mais aprofundada do que o Oda queria com tudo isso. Claro, se tiver um capítulo muito importante e eu sinta que tenho algo a falar sobre aquilo, eu vou fazer vídeo. Talvez até faça um vídeo comentando de forma mais casual, só para preparar o assunto para então trazer algo mais elaborado. Os formatos, na verdade, vocês que vão decidir, de acordo com o que vocês gostam de assistir ou não. O feedback de vocês é muito importante, tanto os comentários, quanto os likes, quanto o compartilhamento e as visualizações em geral. Então sempre que você puder interagir com o meu canal, chega mais, bota seu feedback aí, vamos conversar, eu tento ler todos os comentários, respondo vários, dou coraçãozinho, e por mais que eu não responda alguns, com certeza eu li. Eu tenho um ritual de ler alguns comentários em certos momentos do dia. Tinha algumas séries que eu também pretendia fazer que acabou não dando tempo, mas eu ainda devo executar elas no futuro, que seria até respondendo os fãs de várias obras diferentes, para poder explicar melhor alguns conceitos que às vezes ficam meio nublados. Tipo quando eu falei que o Sanji brigar com o Zoro quando a Nami fala que matou o Usopp não fazia sentido pro personagem, mas as pessoas falaram, não, quando mostrar o flashback do Sanji 800 capítulos no futuro, você vai entender por que ele fez isso. E aí eu tive que fazer um adendo no próximo vídeo falando porque esse tipo de coisa não era válida, e mesmo assim muitas pessoas acabaram não entendendo completamente. Então fazer um vídeo respondendo a comentários eu acho que pode ser algo divertido de se fazer, até porque vai dar espaço para vocês aparecerem aqui no canal também. E aí, vocês têm interesse nisso? Para eu saber que vocês chegaram até aqui, vamos fazer uma coisinha diferente. Comenta o seguinte, chinela suprema. Porque no meu vídeo passado todo mundo ficou com muita raiva porque eu reclamei que o Luffy luta de chinelo, dizendo que vou me arrepender amargamente disso quando a gente chegar em um ano. Ah cara, não tem como, lutar de chinelo é muito ruim. É isso, o vídeo vai chegando por aqui, esse foi o maior vídeo de análise de One Piece que eu já fiz, o roteiro foi o maior, acabou que na edição ele ficou mais ou menos parecido com Marineford, mas vocês não têm noção do trabalho que deu. Por isso eu fiz questão de botar esse finalzinho aqui pra gente marcar 1 hora no contador do YouTube. É isso, eu só tenho a agradecer a vocês. Obrigado por fazerem o canal chegar até aqui. Valeu e até o próximo vídeo. E esse vídeo só foi possível graças às lendas do canal: André Luiz Melo, Bruno Macabeus, Gabriel Botarelli e PH Autarquia. E aos heróis: Aleph Santos, Aleph Belis,
Cindy Avelino, Gustavo Dias, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Luca KHS, Masashi Anagawa, Noite Planetária Azul, Overhaul Engenharia de Manutenção e Virgílio Missão. E a todos que apoiam o meu trabalho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!